Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode organizar a gestão do seu negócio e da sua equipe utilizando o meu método MRPP. Mas essa organização não é apenas para bonito, é para você realmente garantir uma gestão consistente no longo prazo. Esse método é também para você que tem um negócio, mas que ainda não tem uma equipe, porque gerenciar pessoas em um negócio é só a pontinha do iceberg. Antes disso, muita coisa tem que ser organizada na base para termos uma gestão de pessoas de fato eficiente e principalmente para começar o negócio do jeito certo. Esse método também é para você que gerencia uma equipe, mas não é dono ou sócio do negócio. Ou seja, você é gestor de marketing, gerente de vendas, gerente de uma unidade. Se você tem que atingir metas, esse curso é para você. Aliás, esse curso serve para qualquer ramo de negócio para pequenas e médias empresas. Agora, muito importante, para quem não é esse curso, para quem quer uma fórmula mágica ou um sistema automatizado de gestão. Não é para quem acha que vai ter uma empresa autogerenciável. E, inclusive, eu explico por que isso não é possível no decorrer desse vídeo aqui. A prova disso são esses exemplos. Veja o caso do aluno Felipe. Com apenas o módulo inicial, ele já percebeu com clareza as causas das dificuldades que vinham atrapalhando os resultados dele e até o final do curso ele já tinha organizado todos os seus projetos. Além disso, ele mesmo comenta que após a implementação do passo a passo, o que mais marcou ele foi confirmar que sim, tem muita coisa para fazer, mas que ao preencher a planilha de rotinas, viu muitas atividades que ele precisava delegar e que depois que organizou isso, pareceu até que ficou pouca coisa para ele fazer. Sem contar a sensação de controle e acompanhamento muito melhor do que antes. A aluna Luana fala que parece que tem alguém fazendo os passos práticos junto com ela. Ela, que é intraempreendedora, identificou uma quantidade enorme de projetos para organizar e comenta, inclusive, que os empreendedores provavelmente têm um número muito maior de projetos para organizar. O aluno Lucas comentou que adorou a estrutura didática e os exemplos que eu trago no curso e que nunca tinha encontrado um conteúdo nesse formato, mesmo já fazendo outros cursos de gestão anteriormente que eram apenas conceituais. E que justamente a parte do dia a dia e prática é um super diferencial na minha didática. Além disso, ele comenta que não tinha sido a primeira vez que ele tentou utilizar uma ferramenta de gestão, que sempre alimentava e depois deixava as moscas, mas que agora ele consegue manter a rotina em dia. Essa história de organização e negócios começou muito cedo na minha vida. Eu nem sempre fui uma pessoa organizada como sou hoje. Na verdade, para me tornar a pessoa organizada que eu sou agora, eu passei por uma longa trajetória. Não é como se eu tivesse acordado um dia e de repente descoberto que eu precisava ser uma pessoa organizada. Por isso, quando alguém me pergunta se eu sempre fui organizada, eu não canso de repetir. Não, eu não nasci assim, não é um dom. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho lembranças do meu pai sempre fazendo meio que uma lavagem cerebral mesmo sobre empreendedorismo. Para ele, empreendedor nato que era, não empreender não era uma opção. Por isso, ele sempre nos envolvia de alguma forma nos projetos dele, nas ideias, enfim. Eu tinha ainda uns 12 anos de idade, por aí, eu era a menina do prédio que batia de porta em porta para vender aquelas pulseiras de miçanguinha, sabe? Eu adorava quando uma senhora abria a porta, achava minha atitude fofa e comprava todo o meu estoque de pulseiras. E com esse dinheiro da venda, eu ia direto para a loja comprar mais miçanga para fazer mais pulseira. Acontece que eu gastava tudo em estoque de miçanga e eu nunca tinha lucro e eu custava para entender o motivo, de verdade. Enfim, mas vamos pular para frente, né? Eu entrei na faculdade de arquitetura por pura e espontânea pressão do meu pai, que me deixou livre para escolher entre arquitetura ou engenharia civil. Eu não esqueço do dia que a gente estava em uma viagem, no inverno, em família, era metade do ano, ali por junho ou julho, e eu recebi uma notificação que havia passado no vestibular para arquitetura. Porém, eu ainda estava no ensino médio, né? Eu fiz vestibular ali no meio do ano só para ver um teste, para ver como é que eu me saía. E esse ponto da viagem foi inesquecível, e não porque eu passei em um vestibular ou algo do tipo, era uma faculdade particular que nem era difícil de entrar. Mas porque naquele momento que eu falei sobre isso durante a viagem, meu pai me obrigou a começar a cursar arquitetura já daquele semestre. Outro adendo, eu tinha 16 anos nessa época. Tem noção? Uma criança. Adolescente que eu era, eu chorei durante o jantar porque eu queria começar apenas depois de terminar o ensino médio, mas eu não tive essa opção. Estava eu, com 16 anos na faculdade de arquitetura e urbanismo e no ensino médio ao mesmo tempo. Mas enfim, quase no final da faculdade, em 2010, meu pai faleceu e por conta disso eu comecei a me envolver mais na construtora da nossa família. Porém, como eu ainda estava na faculdade, eu me envolvia só nas partes de projeto, durante a noite ou horários mais tranquilos.
Durante toda a faculdade eu também fui altamente incentivada, para não dizer que fui obrigada, a fazer estágio em outras empresas do ramo da construção civil. E sempre me mantive contratada em outra empresa, mesmo tendo um negócio da família em paralelo, porque o processo de aprendizagem da parte profissional tenderia a ser muito mais eficiente em empresas maiores, e realmente foi. Inclusive, o meu primeiro estágio em arquitetura foi quando eu tinha 18 anos de idade em um escritório em Nova York, e esse feito eu consegui sozinha. Meu pai morreu de orgulho e se desdobrou para fazer esse intercâmbio acontecer. Recém-formada em 2012, eu tive a oportunidade de ser contratada efetivamente onde eu fazia estágio para gerenciar os projetos das obras, que ali no total se somavam mais de 90 mil metros quadrados. Tinha que gerenciar todos os projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica e compatibilizar todos eles para mandar o projeto final para a obra. Além disso, esse trabalho também envolvia atender os clientes da construtora caso quisessem visitar a obra ou fazer alguma alteração do projeto. Isso foi em 2012, eu tinha 22 anos, um pouco antes mesmo desse trabalho, quando eu era estagiário, eu também lançava notas fiscais da obra dentro do sistema da empresa. E falando sério, eu achava uma atividade como essa tão operacional, lançar nota no sistema, o máximo, porque eu percebia valor naquilo que eu estava fazendo. Lançando uma nota fiscal da forma correta, a gente sabia o custo da obra, de cada etapa da obra, a gente organizava contas a pagar e receber da empresa. Era o lançamento de uma nota fiscal que fazia inúmeras conexões. Tanto é que a minha planilha financeira que eu uso até hoje, desde aquela época, foi criada totalmente baseada em como eu entendi o funcionamento do sistema da empresa que eu trabalhava, apenas com o processo de lançamento de notas fiscais. Sim, eu sei que poucas pessoas iriam se maravilhar com isso, mas é que além de tudo, meu primeiro contato com padronização de processos também foi nesse estágio. Eu era responsável por elaborar todos os documentos de padronização dos processos da obra e eu realmente me apaixonei no primeiro contato que eu tive. Infelizmente, nessa primeira vez, nem todos os processos tiveram um final feliz, mas foi o pontapé inicial para estar onde eu estou hoje. Foi gestão de projetos, processos, empreendedorismo. Com apenas 22 anos eu já tinha participado e experimentado isso em proporções muito grandes para a minha realidade. E aí, em 2015, eu também tive a oportunidade de ser convidada para gerenciar um projeto com assinatura internacional da empresa Porsche Design, da Áustria, que não, a sede não fica na Alemanha. Esse projeto contava com mais de 700 unidades residenciais e por 2 anos eu gerenciei equipes em 3 países, na Áustria, Estados Unidos e no Brasil. Em 2017, eu também surgiu outra oportunidade para recuperar uma empresa do ramo do agronegócio em outro estado, a mais de 700 quilômetros de distância de onde eu morava. E aí o negócio ficou bem mais desafiador, afinal, o que eu entendia de agronegócio? Nada. Nesse desafio, eu e meu marido entramos juntos. Aprendemos durante alguns meses como esse mercado funcionava e a missão era reorganizar uma empresa com 40 anos de mercado que havia acabado de entrar em recuperação judicial. Eram mais de 100 funcionários que desde que chegamos lá tivemos que reduzir para 40 funcionários no total. Para quem não sabe, uma empresa que entra em recuperação judicial é uma empresa que está prestes a falir, porém com essa ferramenta judicial ela consegue renegociar as dívidas de forma mais espaçada para poder recuperar o fôlego financeiro da operação. Como se desse um pause nos contas a pagar que estavam inadimplentes, falando assim de forma mais simplista. Pois bem, chegamos nessa empresa e faziam 2 anos que os sócios tinham que aportar milhões de reais por ano para manter o negócio rodando. E para ter uma ideia, no ano que entramos lá, em 2017, os sócios aportaram R$ 3.454.877,25. Já em 2019, o aporte foi de R$ 536 mil. E em 2021, até a data que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi necessário nenhum aporte dos sócios para manter a empresa girando. Esse ainda é um trabalho em andamento, mas esse e outros projetos que eu comentei antes são grandes projetos que eu me orgulho muito de ter participado e cada um me transformou em uma gestora muito mais capacitada. E aí, em 2019, eu optei por começar a compartilhar todo o meu conhecimento de gestão que adquiri ao longo desses anos, desde 2010, quando eu efetivamente comecei a empreender. E comecei a pensar efetivamente como foram todos esses trabalhos, o que eu errei, o que eu acertei e comecei a formalizar a minha metodologia pensando. Se eu tivesse que organizar ou reorganizar um negócio, eu começaria por onde? E a metodologia que eu trago nesse curso é justamente a resposta dessa pergunta. Porque normalmente o que acontece? A gente tem lá o nosso negócio rodando, a maioria começa pequeno, né? E quando a gente começa pequeno, é tranquilo, a gente super dá conta de tudo, só que aí a gente tem um problema. O negócio começa a dar certo.
Sim, isso é um problema, porque se está dando certo, o volume de vendas começa a subir tanto que a operação começa a ficar muito pesada. E na ansiedade de não perder as vendas, a gente começa a contratar gente ou terceirizar serviços cruciais do nosso negócio sem nenhum tipo de preparo ou organização prévia. E assim, até o primeiro ou segundo funcionário, você até leva sem organizar as coisas, você aguenta, não é que você dá conta tranquilo. Mas depois disso, se você não começar a botar ordem na casa, você passa a ser aquela pessoa que vive apagando incêndio, que o negócio depende totalmente de você para funcionar. E aí, já viu, né? A grande ideia de negócio que você teve um dia para te trazer liberdade financeira, na verdade, te aprisiona porque para ela sobreviver depende totalmente de você. Bom, e daí tá aquela bagunça toda e você começa a tentar usar uma agenda e não dá certo porque você sai bloqueando a sua agenda com um monte de planejamento e uma agenda não foi feita para planejar ou organizar nem nada disso. E claro que no meu curso eu falo sobre para que uma agenda serve e como usar ela corretamente. Até por isso que eu não gosto de usar o termo gestão do tempo. Eu acho que esse termo não existe, mas a gente tem um módulo sobre isso no meu curso. Você vai perceber depois que esse módulo é lá o 8º módulo do curso, dos 10 que são no total. Porque para você de fato gerir o seu tempo, muita coisa antes precisa ser estruturada. Ou senão você sai comprando treinamento, curso e palestras sobre liderança e vai cair no mesmo erro que eu já cometi, que é a tal da liderança servidora. Eu não sei se você já conhece esse termo, mas quando você conhece esse termo, entende o que ele significa, ele parece a solução de todos os nossos problemas. Mas na prática, eu já testei. E não funciona ficar servindo a sua equipe o tempo inteiro. Eu apliquei e comigo não funcionou. O que funcionou foi ser um gestor que treina, que desenvolve a equipe. O ser humano, por si só, ele tem que servir o outro, independente do seu cargo. Às vezes eu fico até abismada que a gente não vê curso de funcionário servidor, só de líder servidor. Eu não entendo muito bem o porquê. E outro grande erro é cair na ilusão que existe uma empresa autogerenciável e que com ela você não vai mais precisar trabalhar e que a ordem estará garantida. Eu sei que muitos gurus vendem isso na internet, mas sinceramente eu vou te explicar agora por que isso não existe. Existe um conceito que eu criei que são as 7 fases do empreendedor. As 7 fases do empreendedor que eu vou mostrar aqui, lógico que é uma alternativa de trajetória, não é uma obrigação, mas é só para ilustrar. Então a primeira fase normalmente é estudante. Eu estudei arquitetura, por exemplo, né? Então essa foi a primeira fase. Depois, a segunda fase, eu me tornei funcionária de uma empresa e depois a tendência era que eu virasse autônoma, que eu pudesse prestar serviço para outras empresas com os meus projetos ou serviço de gerenciamento de obras, enfim. Só que daí quando o negócio começa a dar certo, né, eu viro uma empreendedora, porque eu começo a contratar mais pessoas porque eu vou tendo mais clientes. Só que a partir do momento que eu me torno empreendedora, para o negócio continuar crescendo, eu preciso me tornar uma gestora para poder gerenciar a minha equipe e todos os outros projetos que vão entrando. E é aqui, normalmente, que as pessoas empacam, na fase número 4, elas não se tornam gestoras. Normalmente, elas querem pular direto para a fase 6, que é a fase de empresário. O empresário, ele não gerencia a empresa e normalmente é nessa posição que a gente quer estar. Acontece que se você for um empresário, você vai ter, de qualquer forma, um gestor lá gerenciando seu negócio, sua empresa ou a sua equipe. Então não é que a empresa se torna autogerenciável. Ainda vai ter alguém lá gerenciando a empresa, só não vai ser você. E a 7ª fase é o acionista, que é uma pessoa que investe na empresa, mas não está necessariamente ligada ao operacional da empresa. Dito isso, o método que eu criei é para você ser o gestor que a empresa precisa, seja você o dono, um dos donos, gestor de uma equipe, de um setor ou de um projeto maior. E o meu método se chama MRPP porque ele significa metas, rotinas, projetos e processos. E para conseguir implementar essa minha metodologia, você já parou para pensar quais são as habilidades práticas, quais ferramentas você vai precisar para aprender a implementar esse método? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês quais são os meus pilares da gestão. Todo mundo espera resultados melhores do seu negócio e para isso todo mundo fala que a gente precisa contratar a melhor equipe possível. E como que a gente faz isso? A gente precisa de contratações assertivas, retenção dos melhores funcionários e engajamento da equipe. Acontece que a gente também sabe disso e todo mundo nos fala que a gente precisa fortalecer a cultura da empresa para conseguir fazer essas coisas. Acontece que como que a gente faz para fortalecer a cultura da empresa? A gente precisa ter rotinas de feedback individual. E até aí tudo bem, a gente entende, você talvez já saiba disso, que é o que a gente precisa fazer para garantir os melhores resultados. Mas o que está por trás disso? Como a gente faz tudo isso de forma realmente eficiente e consistente? Por trás disso existem várias ferramentas, rotinas que você precisa implementar na sua gestão para que tudo isso realmente seja muito eficiente.
Aqui na tela vocês podem ver então quais são os pilares, as ferramentas, as rotinas e qual que é o papel do gestor efetivamente, que é justamente fortalecer a cultura da empresa. Por isso que no meu curso eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer, mas como fazer, tudo que envolve esses pilares, desde definições de princípios, processos, rotinas, metas, indicadores, projetos, descritivo de cargo, treinamento, planejamento, análise de indicadores, reuniões, auditoria, código de conduta, enfim, tudo aquilo que você precisa saber fazer para realmente ter feedbacks individuais eficientes e principalmente fortalecer a cultura da sua empresa para ter a melhor equipe possível. Em resumo, o que um gestor faz é monitorar as atividades, montar uma equipe e manter essa equipe motivada. Aqui na tela você pode identificar quais são as ferramentas e rotinas que vão interferir diretamente nessas 3 atividades, que são os 3 M's da gestão. Se você tentar gerenciar um negócio ou uma equipe sem essas habilidades e ferramentas, é como se você estivesse construindo um grande prédio sem uma fundação para manter esse prédio em pé. Inclusive, uma coisa simples que eu comecei a fazer e que mudou totalmente a minha gestão e fez eu me organizar de verdade, foi quando eu parei de dizer para as pessoas que eu não tinha tempo. E aí, sempre que me dava vontade de falar isso, eu passei a substituir essa frase, substituo até hoje, por não foi a minha prioridade. Mas a questão é que eu só soube quais eram as minhas prioridades depois que tudo estava organizado. Sabe por quê? Por exemplo, imagina um guarda-roupa altamente bagunçado e você quer pensar em uma roupa diferente para ir numa reunião importante ou para um evento importante. Quanto tempo você levaria para escolher essa roupa num guarda-roupa bagunçado? Provavelmente você ia ver aquela bagunça e pensar, quer saber? Vai com essa que eu uso sempre mesmo. E usando isso como uma analogia, a gente acaba fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e obviamente não tendo resultados diferentes que a gente gostaria de ter. Agora, se o guarda-roupa estivesse organizado, não fica muito mais fácil, prazeroso e eficiente escolher uma roupa que vai trazer o resultado que você quer? Você vai ter muito mais opções, muito mais ideias, tudo isso porque você organizou e tem uma visão clara de tudo que está disponível. É claro que a realidade de um negócio é muito mais complexa, mas se eu jamais te aconselharia a arrumar todo o seu guarda-roupa de uma vez só, por que eu falaria para você organizar a sua gestão toda de uma vez só também? E o meu método é justamente isso. Eu não vou só te falar o que fazer e como fazer, mas em qual ordem específica deve ser feito para que a construção faça sentido e seja eficiente no final de tudo. Não é só o meu conhecimento. É um método, ou seja, informação transformada em ação para colocar em prática mesmo. Então agora que você entendeu o que eu vou ensinar no meu método, quais são as ferramentas, as rotinas, como ele funciona, você vai ter a chance de participar de um treinamento completo comigo no meu curso online. Esse curso foi estruturado de acordo com o meu método, na ordem que eu falei antes: metas, rotinas, projetos e processos. Bom, então as aulas são estruturadas no seguinte formato. A gente tem um módulo de informações importantes para você entender como é que funciona o suporte do curso, como você deve fazer o diagnóstico inicial da sua gestão e como você vai adquirir um certificado de excelência depois. Depois eu vou falar sobre o plano de ação, como você deve assistir às aulas e executar as práticas ao longo do curso. No primeiro módulo, a gente vai entender exatamente quais são as práticas, quais são as atividades que um gestor executa, quais são as suas responsabilidades. E aqui é muito importante assistir, porque é a partir disso que você define quem vai gerenciar a sua empresa, se é você, se é seu sócio, ou se você vai até contratar alguém para fazer isso, não é mesmo? Depois a gente vai para o módulo 2 de governança, onde você organiza as responsabilidades e atividades com o seu sócio. E como eu sempre falo, é um método, então não adianta você pular para a parte de metas e indicadores se você tem um sócio, porque não vai funcionar nada a partir daqui para frente se você não organizar as coisas com os seus sócios. Isso é primordial para que o restante da gestão funcione. A partir disso, a gente vai falar sobre metas e indicadores e depois sobre reuniões, porque não adianta você implementar as outras práticas de gestão se você não souber conduzir, liderar e organizar as reuniões dentro da sua empresa. Depois eu vou falar sobre boas práticas de organização e produtividade e partindo já para rotinas estruturadas, que eu sempre falo que é o segundo passo depois de organizar coisas com seus sócios que você deve implementar dentro do seu negócio para começar a organizar a sua gestão. Depois que as rotinas estão estruturadas, você vai partir para implementar a parte de gestão de projetos e atividades. Então aqui a gente vai falar sobre vários métodos de gestão, desde Kanban, GTD, PMBOK, enfim, e o que eles têm a ver, qual que eu uso no meu dia a dia, qual que eu gosto, qual que eu não gosto, por que eu não gosto, enfim. E aqui é quase um curso inteiro dentro desse módulo. Então eu dedico até 2 semanas para estudar ele e executar as coisas que estão ali.
Depois de tudo isso, a gente vai para a parte de gestão do tempo e planejamento, porque sem essas coisas antes organizadas, você não vai conseguir implementar nada desse módulo sobre gestão do tempo e planejamento. Depois a gente vai para a parte de gestão de processos, onde a gente começa a padronizar alguns processos e entender quais são realmente necessários, que realmente devem ser padronizados e por quê. E depois, por último, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e culturas. E é proposital que ele seja o último módulo, porque sem todas as práticas anteriores você não consegue gerenciar pessoas de maneira realmente eficiente. E vocês podem perceber que no final de cada módulo eu destaco um plano de ação, porque ao final de cada módulo eu explico para vocês o que vocês devem fazer a partir do que vocês acabaram de aprender. Então é um curso que realmente para você pondo em prática nessa ordem, de forma estratégica mesmo, para que uma ferramenta auxilie a próxima ferramenta que está por vir. E aí, talvez você pense, mas eu já estou totalmente sobrecarregado, não tenho tempo para isso. Pois é, justamente por isso que você precisa começar a organizar a gestão. Lembra lá no começo do vídeo que eu mostrei inclusive um depoimento de um aluno que disse que depois que planilhou as rotinas viu quanto poderia delegar e que até pareceu que ficou pouca coisa para fazer? Então, é claro que eu não estou falando que você vai ter tempo para tudo, mas você não vai mais viver imerso em uma confusão e vai ter total clareza e controle da situação. Mas eu não tenho esse dom da organização. Olha, um mantra que eu tenho e não canso de compartilhar é o seguinte: eu não sou organizada, eu estou uma pessoa organizada. Organização não é dom, é capacidade técnica, e essa capacidade vem de, adivinha, treino. No curso, inclusive, tem uma aula só sobre hábitos, porque é justamente entender como se constrói um hábito que vai fazer você conseguir construir certas habilidades. Mas eu não consigo fazer online, eu preciso de um professor comigo, pessoalmente. Bom, então eu já vou te adiantar que para garantir que você tirou todas as dúvidas durante o curso, eu vou fazer 2 encontros em grupo, ao vivo, semanalmente, que eu vou divulgar os horários semanalmente, para você tirar as dúvidas comigo ao vivo. Não é uma mentoria individual, é em grupo, mas todos poderão participar. Inclusive, eu poderia até te vender isso como um bônus para facilitar aqui minha venda, mas eu acredito que esse momento para tirar dúvidas é crucial para você ter segurança que está no caminho certo. Então não tem como ser uma coisa opcional como um bônus. Mas eu trabalho no ramo X, isso não vai funcionar para mim. Olha, eu já trabalhei com franquia, agro, construção, serviço, varejo, concessionária, exportação, e-commerce e todas as práticas foram aplicáveis. Então, eu ainda não consegui pensar em algum ramo que o método não funcione. Mas o meu chefe ele é difícil, ele não me apoia nos meus projetos. Olha, você não vai depender do seu chefe para implementar as práticas que eu ensino. Você vai poder gerenciar o seu setor, a sua equipe, independente do seu chefe. Mas o meu sócio não vai querer participar disso, não temos a mesma visão. Justamente por isso eu coloquei no curso um módulo apenas sobre sócios para te ajudar nessa parte que eu sei que é difícil, mas tem solução. O meu curso de Gestão Organizada tem mais de 23 horas de aula, sem contar o suporte ao vivo 2 vezes por semana durante um ano. Isso tudo, se eu fosse implementar individualmente, custaria, antes de eu lançar esse curso, pelo menos R$30 mil. Nesse momento, eu nem tenho mais esse serviço individual disponível, mas se eu resolver prestar esse serviço novamente, e que é bem provável que eu faça, com certeza não será mais por esse valor, será por um valor maior, com certeza. Então, se você quer ter uma gestão organizada e consistente, clica no botão aqui embaixo e faça sua inscrição. Você vai receber uma pesquisa para eu saber como você chegou até aqui e vai ter acesso imediato às minhas aulas. Te espero lá!